Fala galera, beleza? Como vão, traders subversivos? É o seguinte galera, vou começar agora a gravar um mapeamento semanal de índice dólar e Bovespa. Vamos fazer um mapeamento, né, para a semana que se aproxima, os pontos importantes de retrações, de projeções, pontos importantes aí de resistência, de suportes. Vamos fazer um mapeamento bem completozinho, né, para a gente ficar preparado para a semana que vai se iniciar, beleza? Essa semana que se passou, né, foi uma ótima semana para operar, principalmente para day trade, bem direcional, alguns dias bem direcional, maior parte da semana direcional, né? Graficamente aí quem soube usar boas técnicas, né, não ficou aí no 0 a 0, né, como se diz. Ó, eu fiz um mapeamento de vários pontos de entrada, né, de quinta-feira, dia mais direcional que teve na semana, chegou a bater da mínima. Entre mínima e máxima, 3.160 pontos. Então, já deu para ver que a semana foi muito boa, né? Muito boa mesmo. Então, vamos lá. Vamos começar o mapeamento aí com o índice futuros semanal. Beleza? Eu vou tirar aqui todos os estudos, tá? Para quem não sabe aí, meu nome é André Emanuel. Eu sou trader há 3 anos. Estou aí disponibilizando conteúdos gráficos, né, para ajudar a galera, para quem precisa, né? É só o básico, né, mas é o básico e o simples que faz realmente a gente ganhar dinheiro na bolsa, beleza? Gráfico semanal, eu limpei todos os estudos, vou refazer todo o estudo com vocês agora, beleza? Todo o estudo com vocês eu vou refazer do índice futuro. A gente observa já aqui que o ativo está num canalzinho vou deixar só a média de 20 e 200, tá? Num canal de baixa, macro e micro. Como assim macro e micro? Vamos lá rapidinho, sem enrola. Pega aqui a primeira topo, segundo ponto de resistência, a gente vai buscar. Que eu soltei antes do momento começar. Liga os dois topos, né? Ligamos os dois topos, ó, e descemos aí o retorno do canal, beleza? Isso é o primeiro topo, o primeiro canal de baixa. Isso é um gráfico semanal. Então o ativo ainda segue tendência de baixa, sim, tá? Ainda trabalha em bear market, tá virando a tendência. E qual é o outro canal que eu estou avistando, né? É um micro canal dentro desse canal maior. A gente vai pegar esse topo com este topo e vamos interligar os dois, ó. Soltar quando o retorno do canalzinho, está aí um micro canal. Beleza, a gente tem um canal macro. Esse canal macro não vai interferir hoje muito na nossa análise, mas sim esse micro. Por que esse micro? Porque graficamente ele já rompeu esse canal. Não foi um rompimento assim mais afastado, né? Ele ficou bem próximo aqui da resistência descendente da LTB, mas como ele formou um fundo gráfico, né? Ele formou esse fundo gráfico. Como ele formou aqui um fundinho, deixou um ponto de gatilho aqui nesse inside bar, isso semanal. Ele avançou contra essa LTB, perdão, e rompeu, tá? Óbvio que ele precisa dar uma acelerada um pouco maior para aí sim fazer um pullback,
a princípio nessa região de topo, para poder voltar a buscar a LTB maior, tá? Que é a desse canal macro, beleza? O Ibovespa está esticado? Não, para alta não, nem no semanal, porque a gente tem a média de 20 períodos totalmente descendente ainda. A média de 200 aqui eu nem conto com ela, porque ela está ascendente a princípio, ela está ascendente, cortando os preços, então ela não vai interferir em nenhum momento aqui a nossa análise, tá? A média de 200 ela não vai interferir, já a média de 200 de 20 períodos ela pode interferir um pouco, tá? Mas se você observar bem o preço aqui, tá? O gráfico, o preço está indo buscar a média. Por que o preço está indo buscar a média? Porque a média de 20 ela não está mais inclinada para baixo como deveria estar. Ela está, como se diz aqui, ela está desinclinando, né? Ela está deitando praticamente. Ou seja, ela não está mais inclinada a favor do preço. Ela está mostrando que quer fazer esse contexto aqui. Ela quer, ó, virar, tá? Ela quer virar. Então, o preço está indo buscar a média de 20 períodos e não a média, o preço. Quando a média busca o preço, como eu já explico várias vezes, a gente tem o preço aqui, ó, fazendo topos e fundos descendentes, beleza? A média de 20 períodos, ela entra numa fase de virar. Ela estava nesse contexto aqui que eu desenhei, ela está andando a favor do preço, né? Junto com o preço, lado a lado com o preço, fazendo topos e fundos descendente o ativo. Então, o preço aqui ele sempre tá, a média sempre está indo de encontro com o preço. Nesse quesito aqui ela está indo a favor do preço, ó. Ela está junta com o preço, então ela está indo sempre atrás do preço. Agora, quando o preço vai a favor da média, é diferente, ó. O ativo está trabalhando topos e fundos descendentes. Aí vem a média de 20. Entrou num ponto de virada. Deixa eu botar de uma outra cor. Entrou num ponto de virada, ó. Aí o que a média faz? Ela faz isso aqui. Ela se afasta do preço. Se ela está se afastando do preço, já é um dos sinais que o ativo quer reverter para alta. Então o que o ativo vai fazer? Ele vai chegar num ponto que ele vai ter que ir de encontro com a média, ó. Ele vai ter que testar a média em algum momento. Então essa é a diferença de quando a média vai a favor ao encontro do preço e quando o preço vai ao encontro da média, tá? Essa é a diferença. E aqui não está diferente, beleza? A gente vê que o ativo está sim indo de encontro com a média. Mapeamento, né? Muito interessante. Vamos lá. Zona de suporte, tá? É uma zona de suporte importante? Sim. Aqui é um suporte que foi perdido e agora está virando resistência. Ou seja, eu tenho aqui já dois pontos de resistência, tá? Uma é resistência padrão, né? Horizontal, e uma aqui é descendente, né? Faz parte do canal, que seja, eu já tenho aqui dois pontos importantes aí, duas barreiras no índice futuro. Qual é a retração que eu vinha usando aí durante a semana? Eu só pego aqui a forma correta. Essa que eu estava usando, né? O objetivo era vir buscar aqui a retração de 61.8 nessa semana, só que ele não foi, né? Respeitou bem aqui esse nível, essa região de resistência. Eu vou poder colocar um retângulo aqui diferente, um tipo de resistência diferente, ó. Esse aqui tudo eu posso considerar uma zona
de resistência, tá? É uma zona de resistência, porque aqui eu tive um gap em aberto, ó, esse vácuo em aberto, ele fechou, mas aqui é um gap oculto, tá? Porque ele fechou só com sombras, ele não fechou entre corpos, o corpo do candle, então é um gap oculto. Eu tenho esse fundo aqui também, então aqui tudo é uma zona de resistência, beleza? Então eu vou só ajustar ele só para esses dois pontos aqui. Vou só colocar um preenchimento. Fosque mesmo. Está aí. Aqui é uma zona de resistência, beleza? Acima da retração de 50% desse movimento, tá? Acima dessa zona. Vou colocar em rosa mesmo. E temos uma projeção, que é a projeção aqui também desse topo, tá? Esse topinho, eu peguei e espelhei o fundo com esse topo para buscar agora alvos maiores, já que ele buscou todos do gráfico diário. Então a gente vai buscar, eu estou trabalhando agora com esse espelhamento, beleza? Ainda falta o primeiro alvo para a gente tentar buscar. Primeiro alvo aqui na casa dos 108 e 600 mil pontos. Segundo alvo em 100% na casa dos 111.600, confluindo aqui com a retração de 78.6 e 161 pontos lá no topo anterior, tá? Esse é o topo anterior. Mas índice Bovespa aqui, o índice futuro, ele precisa romper, precisa pelo menos vir testar essa semana já a média de 20. Precisa vir testar logo essa média de 20 períodos para fazer aí um pullback nessa região de resistência aqui como suporte imediato para buscar alvos, tá? Ele rompeu o canal, a gente viu que ele rompeu, só que não é um rompimento ainda bem convincente, beleza? Então esse é o mapeamento aí por enquanto de alvos. Caso o ativo trabalhe dentro desse candle dessa última semana, eu já tenho uma retração semanal também da mesma, ó. Tá? Essa aqui é a retração semanal da mesma, vou deixar ela em azulzinho e pronto. O ativo abrindo aqui dentro dessa semana, vamos colocar uma suposição que ele abre aqui já na abertura. Ó, ele pode fazer o que? Ele pode vir testar 38.2, ele pode vir testar 50%, ele pode vir testar 61.8, tá? Então ele pode fazer esses dois testar essas retrações, né, dentro dessa semana. Caso ele abre aqui, por exemplo, testa aqui pelo menos 50%, formando aí um pullback e volta a subir, ele pode testar o primeiro alvo e a retração de 61.8, tá? Essa retração de 61.8 aqui, ó, tá aqui, confluindo aqui com o primeiro alvo também de 61.8, beleza? Isso é uma das possibilidades. Ele pode fazer também, fechar essa semana, abrir aqui, tá? Ele pode abrir e fechar uma semana negativa e em seguida aí na semana seguinte fazer essa movimentação. Então essa semana pode ser um pouco mais travada, essa que vai chegar, ou pode ser também uma direção mais direcional. Então a gente tem várias possibilidades aí para o índice futuro, tá? Ele pode muito bem já abrir aqui, buscar o primeiro alvo, voltar a fazer um pullback 50% e voltar a subir. Ou ele pode abrir aqui, vir até 78.6 e voltar para dentro do canal. Ele pode fazer inúmeros movimentos. A gente não pode prever, mas a gente tem que ter em mente as probabilidades e os níveis de retração, tá? Então essa retração semanal ela é para day trade, tá? Caso o ativo volta para dentro aqui do canalzinho de baixa, a gente só ajusta aqui a retração de toda essa perninha aqui de alta, ó, usando lá na mínima dos 96 mil pontos, tá? Por enquanto eu vou deixar ela aí o mapeamento da retração semanal.
Vamos lá para o diário agora. Já gastei muito tempo só falando aqui. Olha como ficou bonito o gráfico diário. A projeção que eu fiz, observando aqui, essa projeção, eu não tinha visto, mas agora estou vendo. Porque a projeção que eu fiz foi pelo semanal, usando aqui esse topo como referência. Só que a projeção que eu estava usando é uma projeção um pouco mais conservadora. No diário, que eu estava usando esse topo, ó. Era esse topo que eu estava usando. Então, automaticamente aqui o nosso índice já cravou o primeiro alvo, tá? Porque eu estava usando esse topo anterior. Semana passada eu estava usando esse topo aqui, ó, como projeção macro do diário. Eu usei esse também, usei esse aqui também. É como rompeu, eu uso todos os alvos. Eu passei a usar esse topo mais alto. E temos aqui um topinho mais alto ainda, que é um topo semanal. Esse topo já é mais macro, tá? Então, os dois estão certos, mas eu vou usar, corrigindo aqui a projeção, vou usar essa projeção. Por quê? Porque essa projeção, ela é mais conservadora. Ela é mais conservadora. Por isso eu vou passar a usar essa projeção. Não é porque ele cravou já o primeiro alvo, é porque tem um topo mais baixo aqui. Beleza? Eu tinha me esquecido desse detalhe. Mas não tem problema. Beleza? É importante também aqui mostrar para vocês que o índice, né, ele rompeu essa média de 50, o que é muito importante, tá? E essa média de 50 ela tem como imã, ela tem um poder de atração muito forte. Você vê que para romper ela, o ativo fez até um pullbackzinho, tá? Antes um pré-pullback de rompimento, um pré-pullback para rompimento dela e rompeu, né? E rompeu. E depois que ela rompeu, eu também tive um alvo micro. Ainda estou usando esse alvo, vou mostrar para vocês um alvo micro, um alvo menor. E o que acontece? Depois ele deixou um spin top na sexta-feira. Se o ativo perder esse fundo, ele vai vir fazer um pullback aqui na média de 50, tá? E também nessa LTB que foi rompida. Ó, ele pode fazer esse desenho aqui sim para dar continuidade. Caso ele consiga romper já a máxima desse spin top, ele vai buscar já 100%, que é o próximo alvo. Beleza? Esse aí é os próximos alvos. Eu não estou gostando desse cor aqui, porque essa cor usa ela intermediária. Vou ter que botar ela. Vou deixar ela preta mesmo. Deixar esse azul escuro aí e deixar quieto. Bem, aqui só que eu vou deixar ele pontilhado para mim saber que é alvos macro aqui, tá? Então, beleza, a gente já tem aqui a projeção semanal. Na verdade, essa projeção agora passou a ser diário, tá? A semanal já é nesse topo. Eu tenho uma retração macro aqui pontilhada em rosa, essa em rosa. Eu tenho uma retração da semana também, essa em azul aqui, fininha. E eu tenho uma projeção que eu também estava usando, que é uma projeção intermediária entre alvos, que foi muito da hora. Que foi o espelhamento desse pivôzinho aqui, ó. Tá? Eu estava usando ele como referência no day trade. Então eu vou fazer ele para vocês e deixar ele aí para a semana também, que vai ser de grande utilidade, tá? Agora eu vou deixar ele em laranjadozinho.
todo em alaranjado. Então, na quinta-feira, naquele dia bem direcional, nessa semana forte aqui, o ativo cravou 100% desse espelhamentozinho, né? Cravou bonito, deixou deixou uma short star no penúltimo candle no gráfico e deixou uma leve sombria, mas de qualquer forma fechou bem próximo da mínima, o que foi e que deu aí a entender que de um dia muito forte, um dia com volume bem forte, acima da média. Olha como o ativo veio aumentando aqui, né, o volume. Depois que ele rompeu aqui essa LTBzinha, aquela bandeira deriva, olha que volume bonito, ascendente. Então o índice nosso está muito forte aparentemente. Esse spin top aqui, tá? Esse spin top tem muita poluição, né, galera? Só que a gente vai ter que saber usar aqui como operar isso no day trade. Eu, a princípio, eu gosto de dividir os gráficos. Por exemplo, em uma janela gráfica, né, eu costumo usar só projeção, essa projeção micro e essa retração. E essa aqui em azul pontilhada, que eu pontilhei, e essa retração macro eu vou deixar em outra janela, para mim não ficar tão poluído assim meu gráfico, para mim ver os pontos, né, de entrada interessante dentro do gráfico. Então, para não ficar muito poluído, eu sempre costumo fazer esse tipo de divisão aí de estudos, tá? E vai ficar bem da hora. Então temos a retração semanal, a projeção micro, essa enlaranjada aqui que eu estou usando. O ativo chegou a violar aqui 100%, mas fechou abaixo. Isso vai me indicar uma correção. Isso me indica uma correção, né? A princípio me indica uma correção para poder buscar o último alvo aqui desse espelhamento, desse pivôzinho aqui, tá? E esse espelhamento aqui de 161.8, se ele vir para buscar 161.8, ele vai, obviamente vai tentar romper aqui esse alvo para buscar 100% macro, tá? Então a gente já vê que graficamente aqui tem uma barreira, mais uma das barreirinhas, né, de resistência para o ativo testar bem. Em um dia ele pode fazer isso aqui, ó. Ou ele pode vir, voltar, ou ele pode ficar mais laterando aqui, esperando a média de 20 um pouco mais inclinada, semana toda, como eu disse, né? Uma barra ignorada aqui nessa semana que vem agora seria uma forma boa para o ativo descansar, tá? Deixa eu jogar nos 60 minutos. Ó, quando a gente vai diminuindo o gráfico, não fica já tão poluído assim. Mas mesmo assim, nos 60 minutos eu vou usar só essa retração em azul e esse espelhamento aqui em uma única janela. E numa outra janela eu vou usar essa macro, essa projeção macro e essa retração macro. Então não vai ficar tão poluído assim, beleza? Ó, por exemplo, você pega aqui essa retração macro, vem via visibilidade por layout. Eu costumo deixar aqui fora do day trade essas que são macro. Ó. Pronto. Agora eu vou lá para minha aba de operar, porque aqui antes tem a VWAP, só a média de 20, VWAP, a média de 8 e a média de 200. Então esse aqui vai ser minha janela para mim operar na semana seguinte. E esta aba aqui é a que eu vou operar visando os alvos macros, beleza? Visando aqui a retração, visando aqui os alvos maiores, tá? Então essa é a minha janela basicamente que eu mais uso para operar. Só 3 médias. A média de 50 eu costumo observar ela em outra janela também, tá? Que vai ser nessa janela onde vai dar todas as projeções. Beleza?
Na sexta-feira, galera, eu não operei, mas eu fiz um mapeamento rápido de pontos de entrada que o ativo ofereceu. Esse desenho aqui, né? Essa entrada que o índice ofereceu, formando um topo duplo. Esse topinho duplo. Ele fez um pré-pullback para romper esse fundo, foi bem parecido com o do dólar. E olha que interessante, ele acionou a venda, né? Depois voltou para violinar todo mundo, formando até um trap aqui, um trap perfect, e voltou, né, a buscar alvos. E a projeção intermediária aí do dia foi simplesmente esse cara, meu vizinho ligou o som, bicho. Começou a botar um bregão ali cabuloso. Então essa seria a projeção aqui para o primeiro movimento do índice, porém ele deu violinada. Quem soube fazer uma leitura boa conseguiu pegar aqui na reentrada, visando aqui um trap perfect, e conseguiu pegar aí 400 pontos até o alvo de 100%. Depois o ativo deixou um Twin Towers em 100%. Olha que interessante aqui esse Twin Towers. Em 100% aqui, a VWAP do dia anterior, ela parou justamente aqui nesse nível. Você consegue ver, ó, essa VWAP. Então, de qualquer forma, ela deu suporte, tá? Padrão de candles, alvo importante para day trade, 100%. Alvo importante de topo duplo, de pivô de baixa. Entrada bem agressiva. Eu não faria, mas deu entrada agressiva. Eu entraria aqui nesse spinning side, tá? Cortando a média de VWAP, a média de 20. Entrada aqui com stop menor e o ativo foi embora, tá? Alvos, a princípio seria o topo anterior, ou você poderia muito bem pegar aqui o espelhamento desse topo, ó, espelhar para baixo, e olha, o ativo foi buscar 100%. Chegou a violar, mas fechou abaixo, então ele não ia buscar 161.8. Ele só busca 161.8 se fechar acima, tá? Normalmente quando ativo, quando o índice ou quando o dólar, ele vai para testar 100%, ele viola 100%, mas não consegue fechar acima, a maior parte das vezes ele vai fazer uma correção bem maior. Então, ele deu entrada nesse spin side, PCzinho na média de 8, com fundo 2-3, inside bar. Esse setup aqui eu batizei ele uma vez. Essa junção de estratégias aqui foi de Two Half and Candles, né? Baseado naquela série 3 homens e meio. Por quê? Porque eu tenho 3 setups e meio. Qual os setups que eu tenho? Eu tenho um fundo 1-2-3, que é uma estratégia operacional. Eu tenho um setup 9.3 do Larry Williams e também tem aqui o inside bar. Então eu chamei ele, cheguei a batizar ele, escrevi até na descrição dele, não sei nem onde parar. Vou até pesquisar e compartilhar com vocês. De Two Half End Candles, né? É bem complicado, né, velho? Mas é uma estratégia bem interessante, tá? Porque é uma junção de 3 setups em um só que dá muito certo. Porém, eu gostava de visar ele mais pelo gráfico de 10 e 15 minutos. Mas você vê aqui que nos 5 minutos ele deu muito bem, né? Chegou a render aí 540 pontos, né? Depois eu vou ver, estudar ele novamente, mas não faz tanto assim mais o meu estilo ele, porque basicamente é só uma correção na média, né? Setup 9.3, 9.2, fundo 1, 2, 3, sempre quando estão próximo da média de 8, eu caracterizo como um PC na média de 8, que é mais simples, tá? Beleza? Então, esse aí foi o mapeamento do índice futuro. As entradas que teve foi essa aqui. Spin side, PC na média de 8. E essa de barra ignorada aqui, ou de gift, tá? Acima da média de 20. Realinhamento de 20 com 200. Realinhamento 20 por 200.
não foi tão complicado, mas foi um pouquinho chato, né? E eu já tinha falado que depois de um dia bem forte direcional, no dia seguinte o ativo tende a ficar um pouquinho mais travado, tá? Por quê? Porque aqui é uma forma de descanso. Ele exauriu toda a sua força na quinta-feira, nessa grande alta aqui. Ainda conseguiu renovar a máxima em índice futuro, né? Mas mesmo assim ficou um dia travadinho. E é normal. Beleza? Vamos para o dólar futuro. O mapeamento do índice está feito, tá? Tá feito aqui. Projeção micro em laranjado, retração aqui a semanal em azul. Retração em rosa aqui, macro, tá? O ativo está acima de 50%. E espelhamento aqui desse topinho anterior. O ativo já pegou o primeiro alvo. Tem alvos maiores para cima. Beleza? Então vamos lá para o Zé Doleta, tá? Antes de eu ir para o dólar, eu vou só dar uma olhada rápida no Ibovespa, que é bem parecido com o nosso índice. Ó, o mapeamento está idêntico, praticamente. O espelhamento, né, do topo anterior, desse topo para esse. Temos a retração desse ponto. Temos o rompimento desse canal. Eu não fiz aqui mas eu vou fazer agora pelo semanal mesmo. O canalzinho de baixo aqui, tá? Esse aqui eu não vou precisar mais no momento, deixa aí. Então tá aí, o canalzinho de baixa. Canalzinho de baixa. Deixa eu só ajustar ele um pouquinho aqui, porque para ficar bonito. Pronto, tá aí. O Ibovespa não chegou a vir testar bem aqui essa região de retorno, né? Mas superou, rompeu aqui essa ETB, né? Com pré-pullback de rompimento. Andou bem, pode vir buscar aqui ou fazer um pullback, já que tá batendo praticamente aqui, tá poucos pontos, né, da média de 200. Se ele vir para testar essa média de 200 na segunda-feira, ele vai testar o primeiro alvo, tá? O primeiro alvo aqui que é 100%. E no índice, deixa eu ver como é que tá a diferença. E a média de 200 está muito mais distante. Então no Ibovespa a gente tem já também aqui uma certa resistência aqui. Só que o Ibovespa ele rompeu já 61,8 e o índice está entre 50% e 61,8. Então o Ibovespa está um pouquinho mais, né, adiantado, que é o normal. Tá? Tá um pouquinho descolado, mas é bom a gente sempre visar aí o Ibovespa do que mais, em pontos de resistência, mais o Ibovespa do que o próprio índice, tá? Então o próximo alvo é aqui na casa dos 107.886 e o último alvo do espelhamento 111.785. Beleza? Segue muito bonito aí, mas vai precisar de um pullback porque já está muito esticado. Onde a média 20 está para o preço. Ó, aqui seria um bom ponto para um pullback, porque aqui é um topinho anterior. Aqui é a retração de 50%. Vamos ver se ele volta, se ele vai fazer nessa correção. Tem que tomar cuidado, beleza? Vamos pro dólar agora. Doleta, né, galera? Eu falei que se ele perdesse essa mínima aqui, que deu troca de polaridade, ele ia vir tentar buscar a mínima. Olha aqui onde ele fez fazer o pullback. No fundo anterior. Se perdesse essa mínima, era verídico que ele ia vir, né, para cair
para tentar vir buscar a mínima prévia. Ele pode vir buscar essa mínima prévia ainda, tá? Porque ele está fazendo aqui um cenário padrão de reversão negativo, tá? Ele rompeu esse fundo aqui direto, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui temos um fundo. Ele rompeu direto esse fundo. Ele não fez o pullback padrão para romper primeiro. Ele rompeu esse fundo aqui direto e veio fazer pullback na cabeça dele mesmo e trocou a polaridade e acionou essa polaridade. Porém, para confirmar esse movimento, ele vai ter que perder esse fundo, tá? Vai ter que perder esse fundo. Então, vamos para o mapeamento aqui dele. Eu posso fazer até pelo jogar para o semanal mesmo. Essa última semana deixou um doji com a sombra superior um pouco longa, tá? É chato porque isso aqui pode também ser um pullback no semanal. Vou botar aqui a retração. O ativo parou em 50% dessa retração. Em 50% aí dessa retração. O dólar gosta de respeitar mais 1.8 do que 50%, né? Ele chegou a fechar abaixo desse topo, então ele furou aqui esse topo. Ele furou esse topo. Ele pode dar a entender aqui no semanal como um falso rompimento desse pivô, tá? Ou pode estar fazendo até propriamente aqui um pullback um pouco maior, tá? A gente não sabe o que ele vai fazer, mas por enquanto ele está me passando a informação que frustrou esse pivô de alta, tá? Porque ele fechou abaixo aqui da cabeça do pivô e está agora testando 50%. A média de 20 está flat para baixo. A média de 200 está por cima, que também flat. A média de 200 no semanal, por enquanto, ela não me passa nenhuma informação. Ela está vindo ascendente, tá? Ou seja, está cortando o preço para cima e para baixo. Por enquanto, ela não me passa nenhuma informação. A única informação que ela me passa aqui é que o ativo está querendo virar de fato um movimento, tá? Querendo virar um movimento, como assim, André? Esse movimento aqui, ó, ela quer fazer. E a média de 20 vai fazer provavelmente esse ponto aí. Ó, a média de 20 tentou virar para cima, está frustrando. Pode ser que faça essa movimentação. E a média de 200 por cima do preço. Por enquanto, essa é a minha leitura. Vamos ver como o ativo pode. O ativo pode também, o dólar, pode ficar. Como já está chegando a época de eleição presidencial aqui no nosso país, no Brasil, ele pode ficar meio que lateral aqui, ó, formando até um bandeirão, tá? Uma lateralidade. Se a gente ligar esses pontos aqui, ó, ele pode ficar fazendo uma lateralidade aqui por um bom tempo, tá? Da mesma forma que ele fez aqui. Ó, chegou a dar um período aí de 475 dias aproximadamente. Essa retração semanal aqui, ela não vai ficar interessante para me fazer, tá? Porque ela deixou um doji. Eu posso só interligar aqui essas duas, a máxima e a mínima dele, como retração semanal. Porém, para mapeamento aqui para day trade, eu prefiro pegar aqui a mínima deste topo com esse e fazer o mapeamento. É isso mesmo. Ó, essa é a semanal. Eu prefiro usar essa aqui a princípio. Deixa eu ver no diário como é que vai ficar. Essa mesmo que vai ser a retração que eu estava até vindo usando. Estava usando. O ativo parou em 38.2, onde teve o fundo aqui confluindo, né? Trocou o movimento. Característica padrão, galera. Padrão aqui de um PCzinho na média de 8.
tá? Ó, foi na média de 8, chegou a fechar acima dela, em seguida trocou a polaridade fechando abaixo dela, abriu venda. Qual seria o próximo alvo aí? Esse PCzinho na média 8 ele já deu entrada, uma entrada mais agressiva com fundo 1, 2, 3, né? Só que ele vai ter que perder esse fundo que para validar de fato aí essa estratégia. E aqui validaria um melhor sinal para entrar, né? Nessa operação. Então ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Um candle de baixo. E eu passei a usar muito esse espelhamento, né? Praticamente aqui o dólar ele cravou todos os alvos desse espelhamento. Faltou menos de 4 pontinhos, menos de 5, 6 pontos aqui, menos de 10 pontos para cravar mesmo o alvo. Mas se ele vir para acionar aqui esse fundo, ele vai romper de fato todos esse alvo, o último alvo aqui de fato, tá? Ele vai cravar de fato aí, só que eu passei a usar esse espelhamento maior, porque ele já cravou o primeiro alvo, tá vendo que ele foi preciso aqui no primeiro alvo, e o próximo alvo que é 100%, onde já desenhei certinho aqui, vai estar confluindo com 61.8 e 100%. Então aqui para mim seria a próxima parada do dólar, caso ele venha perder de fato aqui esse fundo, dando continuidade ao preço na média de 8 e a tendência no diário de baixo, tá? Não estou gostando, só um pouquinho da inclinação da média de 20, tá? Ó, isso aqui pode fazer uma correção ABC. Então a média de 20, se segunda-feira, caso ele segunda-feira aciona aqui, já para aqui nesse alvo, essa média de 20 já vai dar mais uma inclinada para baixo, tá? Ela não vai ficar tão inclinada para o lado assim, não. Ela vai tentar dar uma viradinha aqui, ó, a favor do preço, tá? Isso se acontecer esse padrão aqui esperado, tá? Caso não aconteça, essa média aqui pouco inclinada para baixo já é um sinal de alerta, tá? Já é um sinal de alerta. Então só vou aumentar aqui a espessura desses alvos, tá? E esse aí é o mapeamento básico aí para o dólar. Para o dólar. Olha como ele fechou abaixo da média 50, esse é gráfico diário. Ele fechou abaixo da média 50 uma vez, voltou para cima duas vezes. O que é isso? Pullback no rompimento da média de 50. Pullback no rompimento da média de 50. Eu gostava e gosto de usar mais a média de 50 exponencial do que a aritmética, né? Só que a média de aritmética, a de 50, no day trade, eu gosto de usar ela como mapeamento. Essa média de 50 aqui, ó, essa daqui, eu costumo visar ela como a média de 20 nos 15 minutos, tá? Legal. Então, eu viso ela com uma média de 20 nos 15 minutos. E a média exponencial, ela fica muito próxima do preço. E é a melhor média para mim, tá? Se eu quisesse operar só usando a média 50 exponencial, eu usava. Porque ela é muito precisa no preço, galera. Principalmente para fazer scalps, tá? Para quem gosta de scalp, ela é muito top. Vou botar ela aqui só para vocês verem. Ó, exponencial. Vou colocar ela em azul. Olha como ela é bem mais precisa aqui no preço. Olha que scalpzinho lindo. Bate na média, scalp. Deixa eu ver aqui a diferença dela.
exponencial para aritmética. Essa aqui é aritmética e essa aqui ela é exponencial. Ó, o preço respeitou bem ela aqui. E aqui já ficou ela cortando o preço, né? Por isso a exponencial eu acho mais precisa do que ela. Porém, em pontos de números e localidade, essa aritmética ela é muito mais parecida. Ela é bem mais parecida com a média de 20, tá? Por isso eu uso ela como uma referência boa. Beleza? Então, doleta. Deixa eu ver os 60 minutos do dólar. Tendência de baixa. Padrão. Olha como foi um pullback bem preciso, né, galera? Fundo, ele rompeu. Chegou no primeiro alvo, veio fazer um pullback. Se romper, minha amiga, ele vai vir buscar. Com certeza ele vai vir buscar esse aqui, tá? Então, galera, o dólar não tem muito o que falar, tá? Só ver os pontos de entrada no dólar na sexta-feira e na quinta-feira. O padrão que ele foi idêntico ao do índice foi esse aqui, ó. Na sexta-feira, ó. Suporte. Ó, ele deu um pré-pullback de rompimento, ele aciona, foi lá e violou. Idêntico, 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 cara. Só que a diferença é que ele foi fazer, né, ele buscou mais alvos do que o índice. Porque ele tem tendência de baixa, obviamente, e o índice estava em tendência de alta. Então, por isso o dólar ele buscou mais alvos. Mas a entrada aqui mesmo foi idêntica, meu. Ele acionou bonito o PCI, o pré-pullback de rompimento de região de suporte. Depois só foi violinar, deixou também até um inside bar, tá? Deixou também até um inside bar. Opa, deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Mas que merda. Oh, Jesus. Merda, velho. Só um minutinho que vocês vão ver, galera. Ó. Idêntico, né? Praticamente idêntico. O índice também veio fazer suporte. Teve suporte, né? Suporte até parecido com o fundo duplo. Também teve suporte aqui no dólar. Ó, ele acionou o pré-pullback, o pivôzinho. Deixou a sombrinha. Aqui também deixou a sombra. Ele foi lá, violinou. Deixou o inside buy em seguida. Ele foi lá, violinou. Deixou o inside buy em seguida. E voltou para baixo. Os dois deu contexto de trap perfect. Com média de 20 descendente. Média de 20 virada para baixo. Idêntico, velho. Muito incrível, né? Então é isso aí. Na sexta-feira o dólar deu o payroll, né? O payroll foi forte, cara. Deu uma pancada aí, só num candle só deu 40, mais de 40 pontos. Não conseguiu evoluir mais do que isso. Voltou para baixo da média de 20. Deu contexto de entrada aqui pelo PC na média de 8. Chegou a dar um spin inside aqui, só que spin inside, o candle não foi dos melhores, né? Muito grande esse candle. Mas teve um spin inside, tá?
Só que esse spin side aqui eu não entraria nele na compra, porque como ele trocou a polaridade aqui, eu mais precisamente esperaria que um PC na média de 20, tá? De qualquer forma ele acionou, mas deu stop em seguida. Em spin side eu prefiro que seja um candle menor, a princípio até um inside bar ou um spin top, tá? Um spin topzinho ou um inside bar. Aqui deixou um candlezinho com características de um PCzinho mesmo na média de 20. Então você tem que saber ler um pouquinho o mercado e os pontos melhores para um spin side. Por exemplo, aqui esse candle 68. Esse doji, né? Ele já teria uma característica melhor. Só que não foi um spin side aqui porque ele já testou uma vez na média 20. A segunda média 20 não acionou. Aí deixou o doji, depois deixou um spin, depois deixou outro spin, depois deixou outro doji. Aí depois que acionou, andou um pouquinho e estopou. Então aqui para mim já invalidaria essa estratégia. Como eu ensinei aí num vídeo passado, esse é o melhor spin top. Quando ele vai direto na média de 20, deixa o spin side, aciona e vai logo embora. Se ele ficar batendo muito tempo aqui na média de 20, não compensa entrar nessa operação, tá? Assista aí no meu no canal aqui no YouTube, que a gente tem aí uma microaula só sobre esse spin side, tá, galera? Spinning side é uma nova estratégia aí que eu não desenvolvi, né? Eu não desenvolvi, mas que eu observo muito tempo e eu aprendi a olhar ela, né, depois de uma aula do MOL Análise, né? Esses gatilhos de halt assim na média de 20 contra a média de 20. Só que ele visava esses candles pequenos mesmo, esses dojizinhos. E como eu venho observando, ó, geralmente sempre vai ter um sidebar, tá? Ou um dojizinho ou um spin top. Por isso eu botei spin side até o nome da estratégia. E ela funciona bem. Olha esse daqui. Pegou bonito, né? Olha isso também. Esse aqui chegou até a dar uma cutucada no stop, mas depois deu outra entrada e veio. Olha esse daqui. Nossa, que lindo. Então, são gatilhos que geralmente tá dando muito gain. O stop é curto e o alvo longo, tá? Muito legal. Vamos lá e assistam que vocês não vão se arrepender, beleza? Então isso aí, galera, é o mapeamento que eu fiz agora do dólar futuro para esta semana. Pontos de alvo, retrações aqui para a semana, caso o ativo frustra aqui esse PCzinho na média de 8 e volta a buscar aí retrações, tá? Caso ele volte aí e busque as retrações. Enquanto isso não acontece, o ativo segue tendência de baixa aí no diário. Pullback feito, o objetivo é buscar queda, tá? Beleza? Se vocês gostaram aí desse vídeo, curtem, compartilhem, deixe seu feedback, deixe seu comentário. Pode comentar o que quiserem aí, tá? Que eu vou responder. Vão lá no meu Insta também, no grupo, no Telegram, tá? Vamos dar essa moralzinha pra gente. Vamos se ajudar. Vamos se ajudar. E não vamos ficar criticando um ao outro, beleza? Eu posso errar em muitas coisas, mas eu sempre tento não errar nas mesmas coisas, beleza? Pega esse código aí. Erre muito, mas não nas mesmas coisas. Então eu tô aqui para aprender com vocês. Eu tô aqui para aprender com vocês e, né? E quero que vocês também aprendam um pouco comigo também, tá? E se você estiver aprendendo, deixem aí aquele feedback aí legal pra gente, beleza? E olha que interessante aqui já, hein, galera? Só para fechar aqui, olha esse spin side no gráfico diário. Quantos pontos deu, meu bifim? 544 pontos. Cara, vai lá e assista essa aula. Vocês não vão se arrepender.
beleza? E no dólar ele tem mais, ele aparece mais no dólar do que no índice, né? Isso aqui é no gráfico diário. No dólar ele aparece mais que no índice futuro. Beleza? Tamo junto, galera. Obrigado mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Fui.